Então, hoje a gente vai extrair os desenhos 2D a partir do modelo 3D, né? Plantas, cortes, elevações. E a gente vai mostrar como estabelecer alguma hierarquia de traço, como fazer carimbo, tá? E como exportar em PDF. Essencialmente isso. Ok? Então, na aula passada nós paramos nessa vista porque nós estávamos renderizando. Lembra disso? E essa vista, aqui se você selecionar mapa de projeto, não é? Ela é consequência de uma câmera que nós estabelecemos lá no primeiro pavimento. Ok? Vamos supor que eu quisesse preservar essa vista, salvar essa vista de alguma maneira e apagar aquela câmera. Não preciso mais daquela câmera. Tá? Como é que eu faria isso? Tá, eu vou, em primeiro lugar, né, eu vou estar vendo a vista que eu quero salvar. E aqui onde eu tenho perspectiva cônica genérica, no mapa de projeto, ok? Eu vou clicar com o botão da direita em perspectiva cônica genérica, vai aparecer esse pequeno menu, ok? E aí eu vou solicitar aqui, ó, salvar vista atual. Aparece 3 pontinhos que vai abrir uma janela, certo? E eu vou escolher aqui um nome. Então aqui onde eu tenho um nome, eu vou selecionar personalizado e vou dar um nome aqui. Vamos dizer que fosse vista do quarto. Aquele quarto que está lá em cima no mezanino. Clique em criar, tá? E aonde que ela foi salva? Se você olhar lá em mapa de vistas, aqui, ó, vai aparecer lá no final da lista a vista que você salvou. Show? Vamos supor que eu mudasse o meu ponto de vista. Mudei, estou lá fora, tá? Já não estou mais aqui, né? Mas se eu clicar 2 vezes aqui, ó, eu volto até a vista que eu salvei. Ok? Agora eu vou lá no primeiro pavimento e vou apagar essa câmera. Não quero mais ela, tá? Então eu vou lá pressionar a tecla Shift, botar o meu cursor o mais próximo possível da câmera e vou clicar, tá? Selecionou, você deleta. Posso sempre voltar lá na minha vista, né? Ela não é mais dependente daquela câmera. Agora, eu vou voltar ao pavimento térreo, tá? Como? Eu vou lá em mapa de projeto e clico 2 vezes no pavimento térreo, tá? Vou selecionar todos os equipamentos dessa bancada de cozinha. Vou me aproximar, vou pressionar a tecla Shift, vou selecionar esse módulo que tem a cuba, o cooktop, o compactador de lixo e esse último módulo aqui, tá? E eu vou mudar eles de layer, tá? Como? Vou mudar eles de layer aqui no menu, certo? Vou mudar para qual layer? Eles estão em eletrodoméstico, mobiliário. Eu vou botar em fixo e sanitário, tá? Porque esses são equipamentos fixos, não são móveis, estrito sensu, tá? Vou botar então lá fixo e sanitário. Vou desselecionar, vou abrir a janela de definições de layers com Ctrl L,
E eu vou esconder algumas coisas. Primeiro o terreno, porque eu estou preparando essa planta para eu transferir ela lá para a prancha. E na prancha, na escala da edificação, não se mostra a achura de terreno. Ok? Porque isso vai dificultar a leitura de cotas, de símbolos de corte e assim por diante. Então, vou esconder o terreno. E em arquitetura, ou melhor, em estrutura primeiro, eu vou esconder viga. Esse leia-viga aqui é da viga do pavimento térreo. Tá? Então, a viga, o vigamento, não aparece em linha tracejada no interior da edificação. Tá? Porque ela está acima de 1,5 m da linha de corte da planta baixa. Tá? Então, vou esconder viga. Vou esconder também, lá na pasta arquitetura, vou esconder eletrodoméstico e imobiliário. Tá? Como eu tirei os equipamentos da bancada desse leia, eles vão permanecer. Tá? E escondendo eletrodoméstico e imobiliário, vai desaparecer a mesa, o sofá e assim por diante. Vou clicar em OK. E eu tenho aí os elementos básicos da minha futura planta baixa que eu vou colocar lá na prancha, no layout. Eu vou criar agora 2 cortes. Ok? Como é que eu crio um corte? Eu venho aqui em ponto de vista, no bloco ponto de vista. Se você tiver em modelagem, vai estar mais lá embaixo, bloco ponto de vista. Vou selecionar corte, ok? E eu vou criar 2 cortes perpendiculares entre si. E para verificar como é que ele vai nomear, qual vai ser a nomenclatura que ele vai usar, eu vou abrir a janela de definições. Clicando 2 vezes nele, vou ver que está lá C-01. Beleza? Se tiver isso, ignore e vamos em frente. Tá? Porque aí ele vai nomear C01, C02 e assim por diante. Ok? E eu vou definir um primeiro corte passando pelo eixo dessa escada, olhando para a bancada da cozinha. Ok? Selecionei corte. Então aqui onde eu tenho guias vinculadas e pontos, eu vou me certificar de que está selecionado meio, que eu quero encontrar o eixo da escada, né? Meio. Vou me aproximar daqui de cima, ó, e vou esperar ele detectar aquele ponto aqui, ó. Tá vendo? Formou a bolinha azul. Aí eu posso afastar que ele vai criar uma guia temporária, numa linha tracejada azul. Vou dizer que o meu corte vai começar por aqui. E aí eu vou lá embaixo, para o outro lado, seguindo a mesma guia azul tracejada, e vou colocar ele mais ou menos aqui, tá? E aí, ao clicar, ele fica esperando que eu defina para que lado eu vou estar olhando. Eu vou dizer que eu vou estar olhando para a bancada da cozinha e vou clicar. E aí eu tenho lá o corte. Ok? Se eu quiser aumentar a área aqui na frente, para que eu tenha mais espaço para colocar 2 linhas de cota e os símbolos não fiquem muito congestionados, eu posso selecionar a ferramenta seta, vou clicar nessa linha de elevação uma vez só, depois clico nela de novo e vou puxar um pouco mais para frente aqui, para abrir mais espaço. Ok? E aí eu vou alongar as 2 linhas de elevação laterais.
essa daqui, clico no pontinho preto, vou lá na barrinha de ferramentas contextual e vou selecionar a última opção, que é o alongar. E aí eu vou trazer ela para encontrar com a linha de elevação frontal. A mesma coisa deste lado. E depois vou desselecionar. Se eu quiser, eu posso redefinir a extensão desse corte aqui, ó, para tirar esse símbolo dessa posição mais próxima da edificação e deixar espaço para colocar as linhas de cota. Eu ainda com a ferramenta seta selecionada, eu seleciono o símbolo do corte e vou puxar ele mais para cá, tá? Beleza? Vou desselecionar. E agora eu vou definir um corte transversal. E para isso eu vou usar o primeiro pavimento. Vou clicar 2 vezes aqui no mapa de projeto, primeiro pavimento. E vou fazer aqui o corte, porque eu quero passar por dentro do banheiro, sem seccionar a louça sanitária. Eu quero que o corte passe aqui dentro, olhando para os equipamentos, sem seccioná-los, tá? Então eu vou momentaneamente mudar meu snap aqui em guias vinculadas e pontos para 3 divisões, ok? Divisões, entre parênteses, 3. E aí eu vou colocar o meu cursor sobre essa parede daqui, ó. Ele vai detectar 3 divisões. Eu vou colocar o meu cursor sobre a primeira. Vou esperar. Na realidade, eu tenho que voltar ao comando corte. Vou esperar aqui ele formar esse pontinho azul. Não é? E aí, quando ele criar a guia temporária, eu vou colocar o início do meu corte mais ou menos do lado de cá, ó, aqui, até lá do outro lado, acompanhando e alinhando com a guia temporária azul. Ok? Clico e ele fica esperando que eu defina para que lado que eu estou olhando. Eu vou dizer que eu estou olhando para a escada. Tá, então agora eu tenho 2 cortes transversais entre si. Tá, eu vou abrir novamente a janela de definições de layers, Ctrl L, e vou criar um novo layer. Clicando em novo, eu vou dar um nome de ARQ para seguir, ou melhor, na pasta errada, né? Em arquitetura, novo, ARQ, tracinho, eu vou chamar de fixo e sanitário, como o outro que já existe lá, é fixo e sanitário, só que é fixo e sanitário do primeiro pavimento. E vou clicar em OK. Vou selecionar os equipamentos do banheiro, né? Pressionando a tecla Shift, o box, o vaso, o lavatório. E vou mudar eles de layer, tá? Eles estão atualmente em eletrodoméstico, imobiliário primeiro pavimento. Eu vou passar eles para fixo sanitário primeiro pavimento. Então mudei para fixo sanitário do primeiro pavimento, tá? Vou desselecionar. Nesse pavimento eu ainda vou abrir
novamente a janela dos layers com Ctrl L e vou tornar invisíveis os layers viga do primeiro pavimento, que eu vou encontrar lá na pasta estrutura, eletrodoméstico, imobiliário primeiro pavimento, lá em Arc, que com isso eu vou estar escondendo a cama e a mesa de cabeceira, vou estar deixando só arquitetura, ok? E também vou esconder o layer Arc Iluminação. A iluminação está acima da linha de corte da planta baixa. Vou clicar em OK. Eu tenho só os elementos que eu preciso para uma possível planta baixa. Vou voltar a visualizar o pavimento térreo. Vou me aproximar da parte frontal da edificação. Aqui assim, ó. E vou selecionar o comando cota, que eu encontro lá em documentação aqui, ó, no grupo documentação. Tá? Terceiro grupo, na barra de ferramentas à esquerda. Vou selecionar a cota, vou abrir a janela de definições clicando 2 vezes na ferramenta. Aqui eu vou mudar o tipo de linha de chamada, dessa linha de chamada dinâmica, que se aproxima bastante do objeto, mas eu acho que dificulta um pouco a leitura do desenho, tá? Para essa daqui que se aproxima mais da norma brasileira, que ela é a personalizada. Então a gente vai sair da dinâmica para a personalizada, com altura fixa, e essa altura a gente vai definir aqui, ó, onde eu tenho opções de linha de chamada e marcador. Eu vou definir aqui esse comprimento da linha de chamada da cota. Como nós estamos trabalhando em 1:50, se eu colocar meio metro, eu vou ter na impressão 1 centímetro de comprimento. Ok? Então eu vou clicar em OK. E aí eu vou começar a cotar, primeiro por uma cota global, tá? Uma cota global que me dê a largura total da edificação. Então eu vou fazer, por exemplo, pegando primeiro esse ponto daqui, ó. Ele marcou lá o círculo azul, ok? Vou lá na outra extremidade, vou clicar também. Quando eu já tiver todos os pontos definidores das minhas cotas ou da minha cota, eu vou colocar o meu cursor em algum lugar aqui na frente, vou clicar 2 vezes e vou puxar. Puxar e vou colocar mais ou menos aqui. 6 metros. Agora eu vou fazer uma sequência de cotas parciais. Eu tenho várias coisas aqui que eu poderia cotar, certo? Tenho várias coisas que eu poderia cotar de forma diferente. Eu poderia cotar só a estrutura, eu poderia cotar só as alvenarias. E o que eu vou fazer é uma escolha arbitrária, tá? E compete a você escolher o que é melhor. Como é um projeto de arquitetura, eu vou cotar as espessuras de parede, a extensão das alvenarias e os vãos. Não vou cotar a estrutura. Não que não seja importante, mas isso iria requerer uma outra cota parcial, tá? Para efeito de poupar tempo, nós vamos cotar, então, só a espessura de parede, alvenaria e vãos. Então, para eu cotar a largura dessa parede, eu vou pegar 2 pontos que a defino nessa direção
vertical aqui, tá? Então, vou pegar esse pontinho daqui primeiro, ó, e depois esse aqui, ó, que me define a largura da parede, tá? Depois eu vou pegar pontos que definam o vão adjacente, que é o vão da janela, e eu vou clicar aqui, ó, tá? Onde começa a esquadria da janela. Vou lá para o outro canto, para a outra extremidade dessa janela. Vou clicar aqui, ó, marcando lá o final do vão. Quando eu chego na porta, eu vou clicar nesse pontinho daqui, desconsiderando o alisar, que é essa peça que está aqui por fora. Vou marcar só o vão da porta, aqui também. E quando eu chegar nesse canto daqui, eu vou marcar 2 pontos que definam a espessura dessa parede, tá? Eu vou clicar aqui e aqui. Tá, pois bem, selecionei todos os meus pontos, então vou colocar o meu cursor mais ou menos aqui, que essa é a direção para a qual eu quero puxar as minhas cotas. Vou clicar 2 vezes e vou começar a puxar para cá. Não vou deixar tocar na cota global. Fica mais claro se você deixar um pouquinho destacado uma sequência de cotas da outra. Fica mais fácil ler e compreender que se tratam de cotas e não do desenho dos objetos em si. Ok? Ok? E eu tenho esse resultado. Agora eu vou fazer uma cota global indicando a dimensão total da edificação nessa direção, em Y. Como é que eu faço isso? Bom, uma coisa importante, vamos supor que eu queira pegar esse ponto daqui, ó. Eu preciso então saber do ponto médio. Eu vou então mudar aqui em guias vinculadas e pontos de divisões 3 e voltar para o meio. Ok? E aí eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Vou chegar mais perto, que é esse ponto de fora da parede. Clica nele. Eu quero a dimensão até aqui embaixo. Eu vou pegar aqui então o final da varanda do térreo. Clico uma vez. E aí eu vou colocar o meu cursor mais ou menos em alguma região aqui. Vou clicar 2 vezes e vou puxar para formar aquela cota. Tá? Bom, agora, se você fez certinho, aproxime lá da cota. Tá, se esse 8,50 estiver muito próximo do símbolo do corte, você pode editar a posição dessa dimensão. Eu vou pressionar a tecla Shift e selecionar só o valor da cota e vou puxar um pouquinho para cima assim. Por exemplo, vou desselecionar, tá? Então eu posso fazer ajustes manuais a posteriori. Eu vou fazer agora uma sequência de cotas parciais, certo? Eu vou começar aqui pela varanda, por esse cantinho aqui, ó, pelo vértice. Fiquei aqui, até aqui, ó, onde termina a varanda. Aí eu quero cotar a espessura da parede, então vou pegar aqui na diagonal, porque eu vou puxar nessa direção. Então ele vai marcar certinho o valor. E aqui eu vou pegar o início do vão, o final, e eu vou até o início daquela curvatura, que é aqui. E aí eu vou cotar também
a espessura dessa parede curva aqui, ó. Então, vou achar esse ponto daqui de dentro primeiro e depois o de fora. Ok? E aí eu vou colocar o meu cursor de novo aqui no meio e vou puxar as linhas. Perceba que quando eu mudo um pouco a direção, ele interpreta de maneira diferente como é que eu quero colocar essas cotas, tá? Mas eu vou puxar para cá, nessa direção, sem tocar na cota global, e vou clicar. E aí eu vou ter os valores. Percebam que começa a aparecer algo que se assemelha a um expoente, mas não é. Isso é uma casa a mais. Como é que a gente resolve isso? Eu vou lá em opções, tá? Preferências de projeto, cotas, tá? Opções, preferências de projeto, cotas. E aí eu vou tirar aqui a precisão extra. Eu vou desligar a precisão extra. E aí ele vai arredondar, tá? Agora, nós vamos adicionar um revestimento no piso do pavimento térreo. Não tem o revestimento. Está tudo no mesmo nível ainda, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro criar um layer, Ctrl L, lá na pasta arquitetura, porque não é estrutura, e nem é instalações, e nem é topografia, tá? É arquitetura, não tem função estrutural, tem função de acabamento. Então, eu vou criar aqui um novo layer, desculpa, que eu vou chamar de arc, tracinho, revestimento do piso do térreo. Ok? E eu vou criar esse revestimento como se fosse uma nova laje, uma laje fininha sobre a laje existente. Tá? Vou selecionar a laje e vou abrir a janela de definições. O que eu tenho aqui são as configurações que eu usei para criar a última coisa, que foi a laje. A última laje que eu criei foi a laje da caixa d'água. Tá? Então, eu vou mudar uma série de coisas aqui. Por exemplo, a espessura não vai mais ser essa, 15 centímetros. Se eu vou fazer um contrapiso com revestimento de madeira, eu vou ter aí pelo menos na faixa de 3 centímetros, pelo menos. Tá, pessoal? 3 centímetros. Ok? Eu tenho uma camada de regularização de cimento, e em cima dela eu instalo o meu revestimento. Tá. Só que aí, esse revestimento não vai, essa espessura não vai estar abaixo do plano de referência. Vai estar acima. Então eu vou inverter aqui, ó, plano de referência. Tá? E ela vai passar a ficar acima. Senão ela estaria se sobrepondo à laje estrutural que está embaixo. Tá? E aqui onde eu tenho concreto armado estrutural, eu vou mudar. Não é mais estrutura, é acabamento. Então eu vou vir aqui na pasta revestimentos e eu vou selecionar concreto contrapiso, o que é diferente do concreto estrutural, tá? Isso aqui só tem cimento e areia. E aqui no revestimentos, concreto contrapiso. Eu poderia estar usando também uma composição para fazer isso. Mas aí eu teria que fazer isso por cômodo. E para preservar a coerência com o que acontece no mundo real, onde eu tenho só uma laje bruta concretada antes, eu vou fazer esse recurso, fazer uso desse recurso de adicionar mais uma laje por cima. Então, concreto contrapiso
E eu vou representar o revestimento apenas como uma sobreposição de superfície, tá? Eu vou ativar aqui, ó, sobreposição de superfície na face superior desse contrapiso, tá? E eu posso escolher aqui o que eu quiser. Eu vou escolher o que está sendo sugerido aqui, que é o parquet 2, tá? Vou clicar em OK. E aí eu vou inserir esse revestimento, eu vou inserir usando a varinha mágica, tá? Assim, me esqueci de um detalhe. Vou abrir a janela de novo, já vou colocar no layer correto, aqui embaixo, que é o layer que eu acabei de criar, que está na pasta arquitetura, que é o revestimento do piso do térreo, tá? Clico OK. E aí eu vou me aproximar lá desse recinto, vou pressionar e segurar a barra espaço e vou clicar uma única vez. E já aparece aqui uma linha indicando, ó, que houve uma inserção aqui de objeto, tá? Se eu for lá ver em 3D tudo, tá? Vou mudar meu modo de visualização para 3D tudo. Vou lá no 3D tudo, eu ainda estou naquele quarto, na vista do quarto. Eu vou descer pro pavimento térreo, tá? Eu estou no pavimento superior, primeiro pavimento, e vou descer para o térreo. Como que eu faço isso? Eu posso fazer isso com a rodinha do mouse, ó. Estou descendo, 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 de cima para baixo, tá? Não aparece aqui ainda o layer que eu acabei de criar, tá? Então eu vou pressionar Ctrl L e vou tornar visível revestimento do piso do térreo. OK? E aí eu tenho lá o meu revestimento do piso. Vou retornar a visualização do pavimento térreo. Aqui, ó. Tá? E agora nós vamos inserir o nome e a área de cada compartimento. E para isso eu vou usar a ferramenta Zona. Você vai encontrar lá no bloco Modelagem. Zona. Tá? Aqui, ó, em Zona, eu tenho que selecionar no menu de favoritos, eu vou selecionar o primeiro aqui, ó, Zona Compartimentos. Como é que eu seleciono? Eu seleciono clicando 2 vezes. E aí eu vou dar um nome para essa região aqui, né? Que nome que eu vou dar? Como é uma área conjugada, eu vou definir esse nome aqui, ó, onde tem número e nome da zona. Eu vou dizer que é estar, sala de estar, né? Jantar e cozinha. OK? Vou me certificar de que aqui em método de construção, eu tenho método de construção com a borda interna. OK? E eu vou clicar aqui uma vez, aparece um martelinho, e depois vou clicar outra vez, e aí eu tenho lá, estar, jantar e cozinha. Um número, esse número é arbitrário, você pode definir ele se quiser, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa com a varanda, lá na frente. Só que tem um pequeno detalhe. Com relação a esse cômodo, haviam paredes que permitiam ao ArchiCAD identificar facilmente os limites
dessa zona. Tá? Na varanda eu não tenho isso, eu só tenho uma parede. Ela é toda aberta no restante das faces. Então eu vou mudar aqui, ó, método de construção para retângulo. Ok? Vou mudar o nome aqui, ó. Vou mudar o nome para varanda. Certo? E aí, antes de simplesmente clicar, eu preciso definir uma região retangular. Eu vou dizer que começa aqui, ó, e vai até aqui, ó. Tá? Quando eu faço isso, ele já muda para o martelinho. Eu vou dizer que varanda. Agora, eu vou colocar uma cota de nível. Onde eu encontro cota de nível? Lá em documentação. Eu tenho cota de nível. Só que eu vou customizar essa cota antes. Esse símbolo. Clicando 2 vezes, eu vou abrir a janela de definições. E eu vou aqui mudar o tamanho do sinal, ou do símbolo, de 5 milímetros para 3. Vou clicar em OK. E aqui embaixo da varanda, ó, eu vou colocar essa cota de nível. Ele vai dizer que é 00. E lá dentro, vou fazer a mesma coisa. Vou botar aqui embaixo da área. Ele vai dizer que é 003, que é a espessura do revestimento que nós adicionamos. Ok? Tá, então eu vou ativar agora no mapa de projeto, aqui na pasta cortes, onde aparecem os 2 cortes que nós criamos, o C01, clicando 2 vezes. Tá? E ele aparece inicialmente um pouco estranho, né? Essa região que está aqui em azul é a região da zona que nós criamos. Eu vou esconder o layer da zona. Vou lá no Ctrl L e eu vou esconder a arczona. Ok? E vou esconder, ou melhor dizendo, eu vou lá em topografia e vou tornar visível o terreno. Porque o terreno ele tem que aparecer em todos os cortes e em todas as elevações. Tá? O contrário acontece na planta baixa, onde nem sempre ele aparece, ele tem que aparecer em cortes e elevações. Clicar, ele vai atualizar, vai aparecer lá o terreno e vai desobstruir a vista do interior do pavimento térreo. Tem um pequeno defeitinho aqui que a gente precisaria depois corrigir, que ele ficou mostrando o final do guarda-cor no início da escada, tá? Mas isso não é tão relevante agora. O que nós vamos fazer agora, nós vamos cotar este corte, ok? Vou fazer uma cota geral, vou lá de novo em cota, ok? Eu posso até centralizar. E eu quero uma cota que mostre a cota de coroamento, a altura total dessa edificação. Então, eu venho aqui nessa laje, ó, vou clicar aqui e vou pegar uma lá no chão, a raiz do chão aqui, tá? E vou colocar o meu cursor nessa direção aqui, mais ou menos. Vou clicar. Perceba que dependendo da posição ele interpreta de forma diferente, tá? Mas se eu colocar aqui ao lado dessa parede, ele vai ficar certinho. Vou clicar.
Lá eu tenho 8,20 metros. Vou fazer uma sequência de cotas parciais do lado de cá, tá? Começando lá, marcando as espessuras de laje, a altura do peitoril, da verga da janela, espessura da laje do próximo pavimento. Se você quiser, a altura do guarda-corpo, a espessura da laje de cobertura e a espessura da laje da caixa d'água. Então tá lá os pontos que eu selecionei. Aí eu vou clicar 2 vezes, mais ou menos aqui, e vou puxar. Eu tenho lá as dimensões. Ok? Vou dar uma centralizar. Tá, agora é o seguinte. Eu não preciso mostrar essa linha de nível aqui. Tá? Ela não mostra nada. Não tem nada aqui acima. Mas esse nível, esse piso precisa continuar existindo para que eu possa construir futuramente uma planta de cobertura. Mas eu não preciso mostrar essa linha. Então o que eu faço? Eu vou lá em modelagem, definições de piso, e na última coluna à direita eu vou desselecionar 3 pavimento cobertura. Significando o quê? Que essa linha vai desaparecer, mas o piso não foi apagado, não foi deletado. Tá? Vou de novo centralizar. Eu tenho basicamente o que eu preciso para fazer aquele corte lá na minha prancha mais tarde. Tá? Agora, a gente vai estabelecer uma hierarquia de traço. Vou voltar lá no pavimento térreo, por aqui, ó. Vou me aproximar, por exemplo, da porta, certo? E aqui eu percebo que todas as minhas linhas, elas têm a mesma espessura, tá? Eu vou lidar com isso já já. Mas antes disso eu vou mudar um tipo de visualização. Por exemplo, esses pilares eles têm um X, tá? E lá na apresentação, na prancha final, tem que mostrar só a textura, a achura. Como é que eu faço para mudar isso? Se eu vier aqui onde eu tenho opções de visualização de método, opções de visualização de modelo, eu não vou clicar nesse botãozinho, eu vou clicar nessa setinha daqui, tá? E eu vou selecionar projeto legal, tá? E aí o X desaparece e fica só a achura. Agora, como todas as linhas ainda têm a mesma espessura, eu tenho que lidar com isso, tá? Eu vou lá em visualização e vou selecionar opções de visualização na tela e vou pedir aqui, ó, espessura real de linha, tá? Mudou a espessura aí de algumas linhas, não é mesmo? Tá, agora a gente vai construir uma prancha no tamanho A1 e na escala para 50. Tá? Aqui
na minha planta baixa, apareceu a achura do terreno, o que dificulta a leitura dos símbolos, das cotas, ok? Porque quando eu ativei o terreno lá no corte, ele ativou aqui também. Então, eu vou fazer o seguinte, Ctrl L, e eu vou desativar aqui topografia, o terreno. Tornei invisível, tá? Vou centralizar. E antes de enviar isso para algum layout, eu vou lá no navegador e vou mudar aqui para livro de layouts. O que são os layouts? Os layouts são como se fossem os gabaritos, né? Eu tenho um gabarito que define o tamanho da prancha, o tipo de margem e o carimbo, ok? E aqui eu tenho dois elementos ou duas categorias importantes. Eu tenho aqui embaixo uma série de layouts mestres e eu tenho aqui em cima uma série de layouts que a gente poderia chamar de layouts comuns, clientes, servos, alguma coisa assim, tá? Que são derivados dos mestres. Os mestres a gente raramente vai mexer, tá? A gente não vai colocar uma planta baixa em um mestre, a gente vai colocar em um servo, ok? Porque se eu colocar uma planta baixa em um mestre, em todos os meus projetos aquela planta baixa vai aparecer como se fosse um carimbo, entendeu? Tá? Então a gente só mexe no layout mestre quando vai criar um novo logo, um novo carimbo, um novo formato. Tá? E mesmo assim, o recomendável seria que você copiasse um destes layouts mestres e fizesse a modificação na cópia, tá? Para você sempre poder voltar no layout mestre que está aqui, que já obedece, vocês estão vendo aqui NBR, já obedece às normas brasileiras, tá? Então, procurem não mexer no mestre, tá? Tanto em modelagem quanto em PA2, a gente está trabalhando a nível de estudo preliminar, mas nós vamos usar aqui a nível de detalhe o projeto legal. Então eu vou clicar duas vezes aqui em 01 plantas. Ele vai tentativamente inserir algumas coisas que eu não vou querer, está fora da escala. Se eu centralizar aqui, eu vou ver que eu tenho aqui o layout de uma prancha A1, tá? Eu vou apagar essas coisas que ele criou por tentativa, vou selecionar e vou apagar. E vou dizer para ele como é que exatamente eu quero que seja feito, tá? Então eu tenho aqui essa prancha não é um layout mestre, mas é um layout que se vale de um layout mestre. Então, tá ticado aqui, ó. É um A1 da norma brasileira, tá? Mas eu estou usando um servo, um cliente. Tá, tendo feito isso, eu volto lá onde eu tenho o meu desenho que eu quero trazer para cá, que é o meu pavimento térreo, tá? E percebam que desapareceu alguma coisa aqui, né? Tá faltando alguma coisa. O que está faltando? A zona, né? Ctrl L. Eu vou lá em arquitetura. Vou ativar só a zona. A iluminação fica desligada porque está acima de 1,5 m. E os eletrodomésticos mobiliários porque eu não quero mobiliário. Eu só quero as coisas fixas que fazem parte do projeto de arquitetura. Tá? Então agora, tendo feito isso, eu vou clicar com o botão da direita aqui, vai aparecer esse menu, e nesse menu eu vou selecionar salvar a vista e colocar no layout. Ele vai salvar a vista no mapa de vistas aqui,
e já vai me levar lá para o último layout que eu abri. Tá? Então vamos lá? Então me leva lá para o último layout que eu abri. E o meu cursor agora tem algo como indicando um ponto de inserção. Vou colocar mais ou menos aqui assim. Tá? Antes de formatar isso daqui, vou dar uma olhada em mapa de vistas. E lá no final da fila, ó, apareceu lá o pavimento térreo, que é a vista que foi salva. A que está acima é aquela vista 3D do vista do quarto. Tá? Beleza? Aí aqui no layout, eu vou selecionar esse desenho. Eu vou reformatar a moldura. Vou clicar num dos pontinhos pretos. E aí eu vou verificar que aqui, nessa barrinha contextual, está selecionado ajustar moldura, o que é diferente de alongar. Não use alongar. Alongar vai estar alterando a escala, vai mudar a escala. Eu não quero isso. Eu vou ficar aqui no ajustar a moldura. Eu vou ajustar a moldura para que ela fique a menor possível, mostrando os símbolos das linhas de elevação, tá? Que tudo fique dentro. E aí eu vou puxar agora vou clicar aqui de novo, só que não vou mais usar ajustar a moldura, vou usar arrastar. E vou levar lá para o canto superior esquerdo, aqui assim. Tá? Agora eu vou, ainda com ele selecionado, eu vou procurar aqui em cima, próximo a esses pontinhos aqui, né, o ponto de inserção, eu vou encontrar duas casas à direita, cor e transparência. E aí eu vou dizer que eu quero que seja preto e branco. Tá? Se eu desselecionar, você vai ver que agora está preto e branco. Beleza? Se eu quiser que esse desenho ocupe menos espaço, eu posso fazer algumas coisas ainda. Posso levar esse pontinho lá para o canto, ó, certo? E posso diminuir a distância do título aqui, ó, para o desenho. Como é que eu faço isso? Se eu clicar aqui no botão da direita e pedir definições do desenho selecionado, vai abrir essa janela. E aqui em título do desenho, de você pode estar um pouco diferente, é só você abrir esse último aqui, selecionar posicionamento, e aí, ó, aqui você diminui a distância do desenho para o título. Eu vou dizer que é 0, tem muito espaço ali, tá? Tá, aumentou o espaço disponível aqui embaixo, tá? Vou desselecionar. Se você observar e clicar não no desenho, mas com o botão da direita na prancha e pedir aqui, ó, definições de layout, aqui ele está dizendo que tipo de layout mestre ele está usando como referência, que é o A1NBR. Tá? Outra coisa, vamos supor que eu vá colocar também na mesma prancha alguns cortes. Então, eu vou alterar o nome. Se você observar aqui no carimbo, o nome dessa prancha é plantas. Tá? Eu vou clicar no botão da direita, definições do layout, e eu vou escrever aqui plantas e cortes. Ok? Beleza? Agora, eu vou lá no mapa de projeto e vou selecionar o corte. Tá? Vou selecionar o corte. Mapa de projetos. Esse corte daqui.
Tá? Aparece aí com alguns problemas. Vamos de novo, porque ele fez as alterações lá em função da planta baixa. E aí eu vou fazer o seguinte, Ctrl L. Preciso mostrar terreno. Preciso esconder a zona. Tá. E agora, se você observar, aqui as linhas já estão espessadas porque aquela função, visualização, opções, espessura real da linha é para todas as formas de visualização, tá? Então eu vou centralizar, vou clicar com o botão da direita em algum lugar, tá? Vou pedir aqui novamente salvar a vista e colocar no layout. Ele me pede lá para inserir, eu vou inserir bem aqui embaixo. Tá? Eu preciso fazer alguns ajustes ainda. Eu vou selecionar o desenho. Vou editar, se eu quiser editar a moldura, né? O tamanho da moldura, para não ocupar muito espaço. Lá embaixo está faltando espaço para o nome. Eu posso cortar um pedacinho do terreno, tá? E eu posso editar como eu editei o outro. Venho aqui, definições, desenho selecionado, aqui em título do desenho, novamente posicionamento, eu vou botar aqui 0 para que não fique sobre a margem da minha prancha, tá? Vou também fazer com que esse desenho fique em preto e branco, tá? Lá em cor e transparência, preto e branco. E aí eu tenho lá a planta baixa e a representação do corte, tá? Tá. Alguns problemas, por exemplo, veja aqui que no um pequeno detalhe que pode não ser nada, mas que você queira corrigir, né? Esse C01 parece que está extrapolando os limites dessa bolinha. Você pode ir lá em mapa de projeto, clicar no C01, pedir para renomear, você tira o 0 para eliminar esse problema, não caber aqui dentro do símbolo, tá? Um menor. Vou centralizar de novo. E agora eu vou querer criar pelo menos uma elevação, tá? Tá, e como é que eu faço para criar um novo layout para as elevações? Na realidade é fácil, né? Eu vou aqui lá no mapa de layout, novamente. Esse aqui já está com 01, já está numerado. Eu vou clicar 2 vezes em elevações e ele vai tentativamente criar as elevações, mas vai criar na escala errada, mas ele vai criar um novo layout já numerado, tá? Demorando um pouquinho, porque está criando todas as elevações automaticamente, tá? Veja que elas são em 1 para 100, eu não quero isso, então eu vou selecionar esses desenhos e vou fazer manualmente. Vou apagar e fazer manualmente. Vou centralizar. E vou escolher uma das minhas
elevações. Vou aqui no mapa de projeto, tá? Vou pegar essa elevação número 1. Vamos supor que ela já esteja pronta, não quero fazer mais nada. E agora, vou levar ela lá para aquele layout. Qual layout? O último que eu criei. Ou o último que eu abri. E vou lá fazer o botão da direita, salvar a vista e colocar no layout. De novo, ele vai me levar para o layout correspondente. Tá? Aí eu vou, mais uma vez, formatar. Eu posso diminuir o tamanho da moldura. Se eu quiser tirar um pedacinho do terreno para dar essa sensação de continuidade, que ele não termina ali naquele ponto, vou colocar lá em cima. Não vou fazer com todas as fachadas, com todas as elevações, porque o processo é o mesmo, tá? Vou lá onde eu lido com a cor e vou dizer que é preto e branco. Pode ser colorido? Pode, se você quiser, tá? Agora, eu vou voltar a visualizar plantas e cortes, tá? E aí eu vou lidar com os detalhes deste carimbo. Uma coisa importante, pessoal, se você está fazendo uma prancha técnica que vai para aprovação ou vai para obra, não faça um carimbo mais largo do que uma folha A4, tá? Porque essa prancha aqui, ó, se você notar, esses risquinhos nas laterais, nas margens, mostram os pontos de dobra, onde se vai dobrar a folha. E essa folha vai ser dobrada de tal forma que elas fiquem reduzidas ao tamanho A4, que é esse tamanho aqui. Então, não mude isso. Não faça um carimbo imenso aqui embaixo. Isso não existe. Se você quer fazer uma apresentação que é para o cliente, que é para uma exposição, que é para ir para a parede, vai ficar aberto, aí sim, faça o carimbo do jeito que você quiser. Mas se a prancha é técnica, se é uma prancha para aprovação de projeto, ou para ir para a obra, ou para as duas coisas, então obedeça esse carimbo de no máximo o tamanho A4, tá? Eu vou me aproximar aqui, ó, e vou mudar algumas coisas. Por exemplo, o nome a gente já viu como mudar, né? O nome eu venho aqui, botão da direita, definições de layout, e eu ponho o nome aqui, tá? Agora, e o restante? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse carimbo bem do lado de cá e vou mostrar como é que se muda os outros valores, os outros campos. Como é que esses outros campos são editados. Então eu tenho aqui o nome do projeto, eu tenho o endereço, a cidade, o estado, eu tenho o nome do cliente, eu tenho o nome do projetista, tá? Então, tudo que tem hashtag ou velha na frente, você muda, vou colocar assim, você muda no menu Arquivo, Informações de projeto, ok? Nome do projeto, por exemplo, vamos fazer um a um aqui. Nome do projeto, aqui, melhor, aqui mesmo, vou dizer que é Loft, tá? Se eu clicar em OK, ó, já mudou lá, ó. Ok? Agora vamos mudar vários ao mesmo tempo. Eu vou vir aqui em Informações,
informações do projeto, e aí eu quero o endereço, a cidade e o estado. Onde que eu encontro isso? Detalhes do terreno. Endereço completo do terreno, eu vou dizer que Asa Norte, certo? Cidade aqui, ó. O estado. Nem tudo o que aparece aqui vai aparecer no carimbo. Mas tudo que eu posso mudar no carimbo vai estar em algum lugar aqui. Tá? Então vou clicar OK. OK de novo e lá mudou, ó, endereço, Brasília, estado. Tá? Vamos ver agora o nome do cliente. Então, arquivo, informações de projeto. Vamos lá na área do cliente. Nome completo do cliente. Prefixo. O que é prefixo? Arquiteta Nicole. Arquiteta Carla. Carla. ARQ ponto. Né? Engenheiro. ENG ponto. Isso são os prefixos. Eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui o nome desse cliente, se chama modelagem. Tá? E o resto você pode colocar o nome do meio, sobrenome, sufixo se tiver, tá? E aí, cliente, né? E o projetista? O projetista é você, né? Nome completo do projetista. Clica nos 3 pontinhos, né? O prefixo aí. ARQ, por exemplo, né? O seu nome. Põe o seu nome aí. Eu sou furtado, tá, pessoal? Eu não sou furtante. Eu sou a vítima. OK? Tá, o nome é isso. Eu clico OK. Tá? E a gente tem tudo lá no carimbo. As outras informações são default, por exemplo. Aquele PL, projeto legal, é o nível que a gente escolheu aqui no mapa de layouts. Tá? Escala 1/50, tamanho da folha, tá? O nome que a gente deu clicando nessa opção daqui, né? Responsável, ele está pegando isso porque é o nome do meu computador. A data, certo? A folha ele está colocando automaticamente a numeração. E aqui, o arquivo digital, que é o arquivo que eu estou usando aqui, o nome que eu dei para esse arquivo do ArchiCAD. Tá? Vou dar um centralizar. Se você olhar em elevações, o que a gente mudou também está aqui. Ó. Beleza? Tá, agora, olha só, o que eu faço com isso? Voltando lá. Vamos supor que eu quisesse salvar essa prancha como PDF, um arquivo à parte. Então, eu vou deixar ela visível e eu vou vir aqui, ó, em arquivo, salvar como, e eu vou pedir aqui, ó, arquivo PDF. Vou salvar e aí eu vou ver lá onde eu salvei, que é essa aqui, ó. Tá, detalhe. O que está em vermelho, lá no ArchiCAD, ficou aqui em preto e branco e cinza. Por quê? Porque lá no ArchiCAD, tudo isso que está em vermelho não é editável diretamente no layout cliente ou servo. É editável no layout mestre, principalmente o desenho. O desenho do carimbo, das margens, tudo isso só pode ser editado lá no layout mestre. Tá? Se você clicar 2 vezes aqui em A1, ó, você vai ver que você pode aqui editar. Mas muito cuidado.
Muito cuidado mesmo, porque que você colocar aqui é como se fosse permanente. Vai aparecer em todos os seus projetos, tá? Aqui você cria aquela sua arte específica da sua firma, tá? Que vai se propagar em todos os seus projetos. Então, vamos voltar aqui no... Abaixo aqui, tá? Tá, e aí eu vou voltar a visualizar, vou lá em mapa de vistas, vou voltar, aqui eu posso verificar, eu posso retornar cada um daquelas representações, daquelas vistas que eu salvei, né? Elevação, corte, eu posso voltar no pavimento térreo, exatamente como estava quando eu enviei para o layout e a vista do quarto.